Vamos falar sobre o aumento de salário do bombeiro civil aqui no Rio de Janeiro, né? Uma vergonha, por sinal. R$ 2 de aumento de alimentação, tá? Estive no sindicato ontem, dia 23, às 10 horas da manhã, para a gente fazer a aprovação da nossa CCT, né? Por quê? Porque o prazo, já para ser entregue, o último prazo seria, se não me engano, agora dia 29. A partir daquele prazo, né, no caso o último prazo seria ontem, mas se a gente tinha que fazer aquela CCT e entregar para poder ser o sindicato fazer as homologações, porque se passasse desse prazo, só na justiça que se conseguiria alguma coisa. Só que a justiça se arrasta, é lenta, e eu quero ver se alguém está disposto a ir lá e dizer não para um pequeno aumento desse, de 5,80 e poucos por cento, e depois pedir para ir para a justiça. Porque tem grupos que têm quantidade de pessoas que não vão às reuniões para depois ficar atacando pedra na gente que estava lá e aprovamos um salário, um aumento medíocre. É um aumento medíocre, mas é um aumento. Porque os caras querem tacar pedra na gente por qualquer escolha. Se a gente escolhesse para a justiça, iam tacar pedra na gente. Se a gente escolhe um aumento mínimo, tacam pedra na gente. Mas não se fazem presente na reunião. É muito fácil isso. Você não gasta teu dinheirinho de passagem, teu dinheirinho de metrô. Você não perde teu tempo com a tua família para estar lá brigando pelos direitos. E você fica só de fora tacando pedra na tela do computador, que é isso que vocês estão fazendo. É tacando os comentários lá. São os revolucionários de rede social. Eles não movem a categoria uma palha sequer, um dedo sequer, eles movem nada e querem ficar criticando as nossas ações. Tá? Por quê? Porque querem concorrer ao sindicato futuramente, querem pegar o sindicato. Quer pegar o sindicato? Faz alguma coisa. Né? Não fica só na rede social, não. Vai lá brigar. Teve uma manifestação, um ato público antes dessa questão aí, né? Da votação da Assembleia. Quase ninguém foi. A galera do meu grupo foi. Entendeu? A gente vai porque é importante. Não é por conta de estar ganhando alguma coisa do sindicato, que ninguém está ganhando nada. Prove aí se alguém está ganhando alguma coisa. Não é por conta disso. Né? Então, é isso que está acontecendo. Pessoas que vão na reunião de certos grupos que não querem aparecer na câmera, que não querem aparecer em qual voto votou. Essa é a realidade do que a gente viu lá. Botou o nome lá, mas ficou no corredor, escondido. Essa foi a realidade. Infelizmente, as coisas precisam mudar. Tem que haver organização, né? Por parte do sindicato. Se você está ali para assinar, você tem que estar ali junto com todo mundo. Mostre que você votou, senão o seu voto tem que ser considerado anulado. Eu sei que tem situações em que algumas pessoas não querem. Você tem um problema muito sério na nossa categoria. A empresa às vezes identifica que o cara está na questão lá, se envolvendo em questão de sindicato, a empresa demite o cara. Então, se você está nessa situação, que a sua empresa não segura as pontas, não vá para essas reuniões. Não se prejudique. Porque tem bonitões que mandam o cara aí e fica de fora. E quando o cara é demitido, caga e anda para você. Então preserve o seu emprego, não tem problema. Porque para enfrentar tudo isso tem que ser todo mundo junto. Tem que ser um trâmite de todo mundo presente, para termos força. Né? Porque dessa forma existe a retaliação. E você tem a pessoa que não está empregado, que não vai nessas reuniões. Né? Nessa daí o cara poderia votar, mesmo não sendo sindicalizado. Muita gente também não sabe disso, como que funciona. E ali, o que acontece? Muita gente não tem dinheiro para ir, cara. O cara está desempregado. Um dia que ele deveria estar num evento, fazendo alguma coisa, ele não tem como ir, né? Para poder participar da Assembleia. Se entende tudo isso. Agora, para você ir no dia da sua folga, você tem que abrir mão da sua folga com a tua família, e tem gente empregada que também não luta pelos direitos. Então, se não vão lutar pelo direito, não reclame do aumento. Não reclame. Por quê? Porque a Assembleia poderia ser... São convocadas 2, no máximo 3 vezes para se resolver isso. Entendeu? Que vai ser um aumento anual. Um benefício que você vai ter o ano todo.
Mas se vocês não se disponibilizam, só vai ter esse pouquinho de gente fazendo essa diferença. Entendeu? As pessoas não sabem como funciona essas questões. É preciso ter a galera comprometida. Mas eu não posso obrigar ninguém a ir. Infelizmente, tem que ser aos poucos, criar-se grupos que aí às vezes têm um interesse de questões sindicais e tal, né? Então, gente, nessas questões sindicais, não é para ir lá para brigar, não é para ir lá para bater, não é lá para gritar, não é para isso. É para a gente mostrar que nós somos uma categoria unida, entendeu? Que somos uma categoria que estão interessados no nosso aumento, né? Porque não pode poucos conquistarem por muitos, tem que ser todo mundo conquistando junto. Isso não acontece aqui no Rio de Janeiro e não é um problema só do Rio de Janeiro, não. Todos os lugares são assim, descomprometimento com a própria categoria. Também foi relatado ontem que houve um vazamento de informação sobre os bombeiros de contingência e esse vazamento causou uma série de fake news. Olha que coisa ridícula, né? Fake news acerca de que ia acabar o bombeiro de contingência, né? Que é aquele bombeiro que trabalha com lugares onde tem produtos químicos e ali tem uma certa escala de trabalho. Ali você, sindicato, você aprende algumas coisas que às vezes você nem sabe. Você vai aprendendo ali. Muitas coisas às vezes eu não sei, vou ali ouvindo, vou aprendendo. E tem gente que não sabe nem onde é o sindicato, não sabe o endereço, não sabe nem ir. Não sabe nem que a antiga gestão foi afastada, o antigo presidente foi afastado, não entende o que está acontecendo no sindicato, né? Então, gente, a minha parte eu fiz. Não ganho nada do sindicato. Quando é para falar lá e reclamar das coisas, a reclamação é dentro do respeito. Você tem um advogado lá, um doutor, né, em direito. Você tem uma pessoa que está lá com o presidente, que está lá porque não representa a categoria. Então, eu não estou lá para agredir, para desrespeitar ninguém. O sindicato não é para isso. Nós somos profissionais de bombeiros civis. Nossa profissão é tão bonita que não cabe você... você não tem que desrespeitar nenhum cidadão comum, um cidadão fora da nossa profissão, ainda mais sendo um cidadão da nossa profissão. Que respeito você está mostrando pela sua profissão? Se você agride, se você xinga, se você bate, se você... Sabe? Eu sei que existem situações em que, quando existe a hipocrisia, né, que no momento não está tendo, fica difícil a situação. Foi colocado um pedido meu, o retorno do valor da assiduidade, né, que era um valorzinho de R$50, que aumenta também conforme as CCTs vão aumentando, que é um benefício dado àquele bombeiro civil que não falta, tá, o trabalho. E ele vem em forma de ticket de alimentação. Isso já tinha, os bombeiros de aeródromos têm o deles, né? Isso já tinha anteriormente, só que se perdeu. Acabou. Os direitos não podem retroagir, tá, gente? Adquiriu-se um direito, mantém ele. Conseguiu as 156 horas? Mantém. Tem empresas que estão dando 2 folgas nos meses de 30 e 3 folgas no mês 31. Isso é uma conquista, as 156 horas. Algumas empresas pagam, outras não estão nem aí, não estão fazendo nada. Mas o que acontece? Isso estando na CCT, você consegue na justiça rever esses valores, tá? Você consegue que a empresa pague esses valores. Então, isso gera também um emprego intermitente e isso também é bom para o empresário. Quanto mais trabalhador ele tiver envolvido no processo, você chegar para cobrar você é terceirizado, você vai cobrar de uma empresa que precisa de tantos bombeiros mais os intermitentes. Vocês têm que contratar, não tem como. E ele ganha também nisso. Talvez seja por isso que o interesse do patronal é grande em ver a nossa mobilização, entendeu? Porque essa mobilização vai gerar o que também? Uma forma deles poder cobrar também dos seus das empresas lá que eles conseguem negociar, né? Nem todo patronal também representante lá é dono de empresa assim, né?
tem uns que são donos de empresa de formação. Então, vão ter também, foi falado sobre a reunião com os patronais que eu nunca presenciei, nunca fui, mas que um dia vai ter essa reunião que os bombeiros civis vão estar presentes num acordo quando o sindicato estiver negociando com o próprio patronal, os representantes do patronal, que é o Sinerg, não lembro o nome. Então, pessoal, tudo isso daí é importante para a nossa categoria. A gente vai aprendendo um pouquinho dali, um pouquinho daqui, participando, né? Não vou ficar aqui citando o nome de ninguém, nome de grupos, criando contendas, mas que todos têm que, né, se fazer presente para poder, dali, conseguir que a categoria consiga se levantar, se erguer, né, ser mais valorizada, né? Ser mais valorizada. Com tudo isso você consegue também cobrar mais aí o valor dos eventos, né? O evento que o cara tem que ter uma alimentação, tem que ter uma passagem, tem que ter uma hidratação, cuidar mais de nós. A gente está lutando para que no futuro os bombeiros civis que vierem sejam cuidados com uniforme. Pô, o cara vai fazer um evento, o cara tem que comprar o próprio uniforme dele, né? O cara tem que botar a alimentação no próprio bolso, entendeu? Foi questionado também, eu falei lá, também questionei que sobre as horas da alimentação que é descontado, né, do horário de almoço, que não pode, o bombeiro civil que trabalha num lugar que ele é único, ele não tem rendição de almoço. Então, às vezes, o cara tá comendo aqui, pintou a emergência, o cara sai com dente cheio de feijão e vai. Ele não tem uma hora fixa de almoço. Então, como é que vai descontar isso do cara? Então, para esse funcionário que trabalha sozinho, tinha que haver um benefício mais exclusivo, né? Porque ele não tem a rendição fixa. Ele não pode chegar e falar assim, eu vou almoçar na rua. E a empresa não tem um bombeiro para estar lá fixo. O vigilante não. O cara bota o outro vigilante lá e o vigilante tira o uniforme dele, o colete, e vai para a rua almoçar. Vai almoçar onde ele quer. Ele tem uma hora de almoço que é direito dele, ele não precisa ficar dentro da empresa. Não tem uma lei que prenda o cara dentro da empresa, se eu não me engano, não existe isso. Né? Talvez em alguns lugares, em indústrias, isso pode existir, mas não em todo lugar. Mas o cara não tem o direito garantido. E precisa ter. Inclusive, as horas de janta tinha que ser 2 horas de janta. Não deveria ser só uma. Tá? A hora de janta, no caso, a janta é noturno, né? O horário de almoçar, de alimentação noturna. Então, tudo isso daí tem que ser falado entre a gente, entendeu? Mas, todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Se a categoria ficar se desunindo, tem gente que eu não vou apertar nem a mão. Vai chegar no sindicato, não são pessoas que eu não vou apertar nem a mão, entendeu? Porque não consegue agregar, não consegue diferenciar, sabe? Parece que a gente é adversário, né? Ali nós estamos com profissionais, ali temos que nos respeitar, entendeu? Não precisamos trocar figurinha, não precisamos de ser amigos, precisamos de ser profissionais, tá? Por divergências da vida, por divergências entre amigos, por situações chatas, entendeu? E aí isso vai desgastando. Tanto que eu não vou ficar citando o nome de grupos aqui. Mas se os caras querem transformar a categoria, a crítica deles são infundadas. Por quê? Mas vocês aprovaram isso. Ué, mas vocês não têm grupo grande? Vocês poderiam chegar lá e aprovar o que vocês quisessem. Por que não fizeram? Não vão à Assembleia e querem criticar. Quem não vai à Assembleia não tem como criticar, irmão. Não tem poder para criticar. Entendeu? Pelo menos se você, por exemplo, você levou lá um grupo de 20 pessoas, aí eu levo um de 20 também, aí parece uma disputa, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Simplesmente as pessoas vão para ver no que vai dar e quando acerta alguma coisa, critica todo mundo. Não fomos só nós que aprovamos esse aumento mísero. Foram várias pessoas que aprovaram. Agora, como é que vai ser daqui para frente? Tem que pensar daqui para frente. Hoje, agora, não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.